Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião, Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos. Hoje eu gostaria de tratar com vocês esse assunto sobre aquela suposta surra que um suposto diabo teria dado em Jesus na avenida. Antes, eu gostaria que você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as suas notificações, dá o like e depois, se possível, deixa um comentário o que você acha desse assunto, qual é a forma que você pensa, o que você acha dessa história toda, do que aconteceu em 2019 lá na avenida do Carnaval. E você também, que dá uma olhada, dá um confere nesse vídeo aqui, ó. Dá um confere nesse vídeo aqui que eu peço uma ajuda para o meu amigo Beto, que ele é acamado, ele vive numa cama, numa cadeira de roda e precisa de ajuda. E também eu vou deixar fixado nos comentários por onde você pode ajudar ele, tá bom? Então vamos lá, a matéria. A matéria aqui do UOL, na coluna do Rogério Gentili, aqui do UOL. Então tá assim, tem aquela foto emblemática aí, né? Lá na avenida, lá o diabo lá dando uma surra em Jesus. Então o assunto é esse daí que eu vou tratar. Vou ler aqui a matéria, a decisão judicial, e depois eu vou dar a minha opinião sobre tudo isso. Então, Gaviões não cometeu abuso ao mostrar surra do diabo em Jesus, diz Justiça. Então, a Justiça Paulista decidiu que a escola de samba Gaviões da Fiel não cometeu abuso no desfile do Carnaval de 2019, ao exibir uma coreografia na qual um ator representando Jesus Cristo foi arrastado, empurrado, pisoteado por um outro caracterizado como o diabo. O processo foi aberto pela Liga Cristã Mundial, uma entidade católica que acusou a Gaviões de cometer blasfêmia e de vilipendiar a imagem de Jesus. As imagens chocaram o povo brasileiro, afirmou a associação, que chamou os passistas e o coreógrafo da escola de bárbaros e exigiu o pagamento, uma indenização de 5 milhões. Poxa, essa turma só pensa em dinheiro também, né? A escola de samba tornou o período da quaresma de muitos católicos um verdadeiro inferno, declarou no processo, argumentando que o desfile depravou a imagem de pureza e castidade de Jesus. Na defesa apresentada à Justiça, a Gaviões afirmou que a ação civil proposta pela entidade remete aos tempos da Idade Média, em que os pensadores e artistas estavam sob julgo de tribunais religiosos, cujos juízes eram teólogos e as leis aplicadas eram dogmas e tratados religiosos. Em momento algum ocorreram ofensas à fé cristã, aos cristãos ou à liturgia cristã, declarou a escola de samba. A Gaviões afirmou que o objetivo apresentou um conteúdo simbólico que tinha como objetivo provocar reflexão. A Justiça apenas narra algo semelhante ao flagelo de Jesus. Não, desculpa. A apresentação apenas narra algo semelhante ao flagelo de Jesus, com a substituição da figura dos centuriões romanos por uma figura diabólica, afirmou a Justiça. Para Gaviões, a entidade religiosa apresenta ter pretensão ao monopólio do direito de falar sobre a Bíblia. A Gaviões venceu o processo em primeira e segunda instância.
O desembargador Ademir Modesto de Souza, relator do processo no Tribunal de Justiça, afirmou na decisão que não houve no desfile a vontade de rebaixar ou de tornar indigna a imagem religiosa, ainda que do ponto de vista subjetivo, algumas pessoas, em função da fé, passam a ter sentido incomodadas com ver o símbolo maior de sua religião ser vencido pela figura que representa o mal. A manifestação artística realizada pela escola de samba, embora possa ser questionada quanto ao seu bom gosto, constitui colário, corolário do direito fundamental da liberdade de expressão, declarou a Liga Cristã Mundial ainda pode recorrer. Então, isso daí, eu vou dar agora a minha opinião, tá aí dizendo que a nota aí que o UOL botou a matéria, que a Gaviões não, como se diz, a Gaviões não cometeu abuso, né? Segundo a decisão da justiça. Eu vou dar a minha humilde opinião. O que eu acho na minha opinião, exagero das duas partes. Como diz ali, um tanto de um mau gosto. Eu jamais teria como exemplo fazer um desfile desse, uma vez que eu sou um cristão. Eu jamais queria remeter a minha mente, ao meu pensamento, a um deboche de um flagelo nessas condições. Eu sei que poderia ser chocante para todos os que professam a fé cristã, mas algo pior, na minha opinião, é feito dentro das instituições que se dizem cristãs, principalmente dentro das igrejas evangélicas, das chamadas igrejas evangélicas, que, na minha opinião, fazem o pior. Eles mercadejam o evangelho, mercadejam tudo o que tem na Bíblia e nas Escrituras. Pode ver que, na maioria das instituições evangélicas, lá dentro tem campanhas, tem votos, e, na minha opinião, isso é um verdadeiro acharcamento da fé cristã, fazer os membros e os fiéis acreditarem que podem sim comprar as suas bênçãos, fazer as suas barganhas com Deus, uma vez que se mudou os pactos. Hoje vivemos debaixo do pacto da graça. Não há outro pacto, não há outra possibilidade. Eles ficam nessa situação, nessa alvoroço com a desculpa que a obra de Deus necessita de dinheiro, você precisa financiar a obra de Deus através dos votos, das ofertas, das campanhas, da fogueira santa. Isso, para mim, é dar uma surra em Jesus. Isso, para mim, é dar uma surra no evangelho. Isso, para mim, é acharcar o evangelho, é avergonhar o evangelho de Cristo, uma vez que Jesus nunca, nunca pediu para que você desse todos os seus bens a troco de bênçãos. Jesus de Nazaré, Jesus, no período de sua carne, quando esteve aqui, ele jamais apresentou um evangelho de barganhas. Mesmo ele estando debaixo do judaísmo, que Jesus, sim, como homem, era um judeu e estava sob a lei, vivia debaixo da lei, e cabia a ele cumprir a lei de Moisés e, em especial, o sentido da lei. O sentido da lei principal era o amor e a justiça. E quem pode dizer que essas instituições religiosas, elas trabalham em cima do amor e da justiça? De maneira nenhuma.
Você vê aí instituições inventando aí fogueira santa, algo que não está na Bíblia, pedindo para você doar grandes quantias em dinheiro, negociando até que se você dá o dinheiro para a instituição, você vai receber o Espírito Santo com isso. Isso é uma verdadeira vergonha, isso é uma verdadeira surra que se pode dar no evangelho. Aí sim eu queria que instituições entrassem na justiça para acabar com essa vergonha, para acabar com essa manipulação religiosa que entra na mente dos incautos e escravizam. Não é, não é difícil você entrar num templo religioso e tá lá o pastor pedindo para você dar o teu carro, dar o teu apartamento, dar o teu salário, dar o teu 13º, em nome de Jesus, em nome do evangelho. Eu lembro que quando começou a tal da pandemia, que afligiu e assolou pessoas do mundo todo, de todas as religiões, de todas as classes sociais, as pessoas falaram: ó aí, ó, Deus está pesando a mão. Ó, lembra daquele carnaval? Lembra lá daquela surra que Jesus tomou lá do diabo, lá na avenida no carnaval? E as pessoas estavam associando a pandemia como um castigo de Deus sobre as pessoas. E ali, na pandemia, perdeu-se a vida, se foi justos e injustos. Foram evangélicos, foram católicos, foram espíritas, foram budistas, foram pessoas de todas as religiões. Foi uma catástrofe. Jamais foram pessoas que jamais foram para uma avenida pular um carnaval. E pessoas perderam a vida diante de tudo isso que aconteceu. Agora eu falo uma coisa para mim: seria Deus injusto? Deus iria julgar todas as nações do mundo com uma pandemia por causa de uma escola de samba ter feito aquela alegoria de mau gosto na avenida? E por que Deus então não pune esses falsos pastores, esses falsos líderes, esses falsos profetas que estão aí pregando um evangelho de barganha, um evangelho que não está na Bíblia, um evangelho cheio de mentira, cheio de engodo, cheio de manipulação, para única e exclusivamente os seus líderes ficarem ricos, milionários, alguns até bilionários, à custa de um falso evangelho, explorando incautos. Eu costumo dizer que eu já ouvi uma frase que o falso profeta é uma punição de Deus para os falsos crentes, para os falsos cristãos. Eu aconselho a você ir ler mais a Bíblia e ler as cartas do apóstolo Paulo, aonde está ali o verdadeiro evangelho para a igreja de Cristo nos dias atuais. Porque se eu quiser viver o evangelho de Cristo de uma forma que não é para ser vivida, eu vou estar envergonhando o nome de Jesus, eu vou estar fazendo um acharcamento ao nome de Jesus e eu vou viver uma religiosidade. Nas cartas do evangelho, nas cartas do apóstolo Paulo contém o evangelho, o verdadeiro evangelho, o evangelho sem barganha, o evangelho do Senhor Jesus. Então, não caia nessa que Deus puniu ou está punindo a humanidade por causa de um desfile de carnaval de escola de samba. Porque pior estão fazendo dentro dos templos religiosos, e Deus não puniu ninguém. Senão Deus já teria punido
severamente esses falsos líderes, esses falsos profetas que falam que Deus pediu, que Deus falou, sendo que Deus não falou nada disso. Então fica aí, essa é a minha opinião, é a minha reflexão. Eu gostaria que você refletisse no que eu falei e escreva aí nos comentários o que você acha disso, se a justiça agiu corretamente ou não, se você acha que a escola de samba deveria ser punida ou não, se você acha que a pandemia foi por culpa desse desfile da escola de samba, e se você acha que Deus deveria punir esses falsos líderes, esses falsos profetas, falsos pastores, que estão enriquecendo usando as escrituras e os evangelhos. Então fique com Deus, graça e paz.